Bora, pessoal, então vou ajudar vocês aqui a gente começar a mexer na preparação dos nossos dados para a construção de um ensaio mecânico, tá? Eu vou usar como exemplo o material que o pessoal do grupo de pesquisa está fazendo, que é um material polimérico rompido, mas isso é válido desde o material polimérico até o material metálico, é a mesma coisa, tá? O objetivo aqui é tentar encontrar algumas propriedades importantes no material, tensão máxima, tensão de escoamento, né? Módulo da cidade. Então vamos lá. Eu deixei aberto algumas coisas aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Isso aqui é um material já tratado, tá? Olhem aí na tela de vocês, a gente já tem um negócio tratado aqui. Então, de uma maneira bem simples, o que a gente vai ter? A gente vai ter os dados fornecidos pela máquina e o nosso tratamento deles aqui, ó. É isso que a gente vai fazer. Então, você vai abrir uma página nova do Excel, show de bola. Eu vou buscar esse cara dentro dos dados de propriedades mecânicas que a gente já tem, que foi o que vocês tiveram da máquina. No caso aqui eu parei na amostra número 5. É a amostra número 5. Eu vou renomear ela como sendo amostra 5, tá? E ela está completamente em branco e a gente vai começar a fazer junto. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai encontrar seus dados, pode chamar do jeito que você quiser o nome da sua amostra, não tem problema. Isso aqui já é a versão 2023 desse vídeo, tá? Já está atualizado com a última versão do programa que captura os dados também da máquina. Então, vou clicar na amostra. Depois eu cliquei na amostra, eu tenho todos aqueles conjuntos de dados que vocês já viram lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um bloco de notas, né, que é o que aconteceu. Ctrl A, copiei tudo. Ctrl C, colo na primeira célula aqui. Ctrl V. O que aconteceu? Eu colei todos os dados. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Ó. Eu copiei todos os dados que a gente tinha lá para cá. E eu tenho algumas coisas importantes aqui. Ó. Esses dois valores aqui para mim são muito importantes, que são os valores que a gente precisa para fazer qualquer tipo de cálculo. Se vocês lembrarem, né, tem que lembrar, espero eu, a área inicial foi o que vocês mediram. Né? Vocês mediram a largura e a espessura, ou o diâmetro do seu corpo de prova. E a máquina calculou para vocês a área inicial. Essa área é dada em milímetro quadrado, certo? Além disso, eu vou colocar aqui, ó, tensão máxima, que é o que eu preciso, tensão de escoamento, que é o que eu quero calcular também, e eu quero o módulo de elasticidade. Ah, se eu quiser tensão de ruptura, posso também, é só olhar o gráfico. Isso aqui eu estou dando um exemplo mais direcionado para tirar umas propriedades mecânicas que a gente vai usar de imediato, tá? Essa aqui é em megapascal, essa aqui é em megapascal e esse aqui é em gigapascal, tá? O P diminuiu, vamos ajustar esse P aqui. Beleza, é isso aí que a gente tem. Ah, eu quero tirar a tensão de ruptura. Posso também. Quero tirar resiliência. Posso também. Eu quero tirar tenacidade. Posso também. Mas aí o vídeo vai ficar muito comprido, posso mostrar pra vocês como é que faz isso depois, mas por enquanto vamos focar nesses iniciais aí, tá? Então vou apagar esses carinhas aqui para começar a conversar. Primeira coisa que eu preciso ter claro é, ó, o Excel, ele me apresenta aqui, ó, a célula, a linha 8 é a que a máquina me deu, ela fez o cálculo já. O que é o tamanho? Nesse caso é um tamanho como se fosse um flat, uma chapa, né? 1306 vezes 3,24. Isso resulta em 42,3144. E eu vou só colocar aqui, ó, 42,3144. Ah, professor, mas eu preciso de todas essas precisões? Não, não preciso, tá? Se a gente selecionar todos esses carinhos aqui, ó, vindo esses comandinhos aqui que parecem um zero, ó, você deixa o Excel com duas casas de precisão decimal, tá mais do que suficiente para fazer o que você quer e que a gente precisa também. Então esse é o primeiro cuidado que eu tenho que ter. O segundo cuidado é lembrar disso aqui, ó. O que é esse CL0? CL0 quer dizer que eu usei o extensômetro, e o meu extensômetro, aquele que a gente usou na máquina, um deles, que é o que a gente usou no caso, tem 50 milímetros de largada. Então isso é importante, por quê? Se eu for calcular tensão é igual a nada mais que força dividido por área inicial. A área inicial é essa senhorita que a gente tem aqui. Se eu quero calcular deformação, lembrando que tensão é sigma e deformação é epsilon, né?
A deformação nada mais é que o quê? Uma variação, é um ΔL dividido por L0. E olha que coisa, né? L0 nada mais é que esse cara aqui, beleza? Então esse cara vai ser 50. Então, isso aqui só para vocês lembrarem. E a gente tem também a lei de Hooke. Lei de Hooke, que nada mais é que tensão, sigma, é igual a Eção, que é o módulo da cidade, também chamado de módulo de Young, multiplicado por deformação, no caso é epsilon. Epsilon. Aí, beleza. É isso aqui. Não tá bonitinho e tal, porque eu tô sem uma mesa para escrever para vocês, mas a ideia básica é essa. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque você já sabe pelo menos o mínimo do mínimo sobre propriedades mecânicas, você sabe. Senão abandona, vai fazer outro curso, desiste. Bom, então fica com a gente, presta atenção, volta para a sala de aula, me procura na permanência e resolve isso daí, tá? Isso é galho fraco. O que é tensão máxima, então? É o ponto de máxima. Tensão de escoamento. É a transição, né, entre o linear e o elástico e tal. Então a gente vai fazer isso aqui agora para vocês terem uma ideia e o modo de velocidade também. Como os dados, que são esses caras aqui, basicamente vocês vão precisar desses dois conjuntos de dados aqui, ó. Vou colocar um verdinho. Load, que é a força em newtons, e extensão. Essa extensão, deixa eu contar um segredo, já é o ΔL, tá? Então já é o ΔL, só vai precisar dividir ele por 50. Olha que legal. Então bora aqui, vamos criar uma coluna então. Tensão, a tensão vai ser igual ao quê? A load, a carga, dividido pelo quê? Tensão, força dividido pela área. A área inicial é esse carinha aqui. Primeiro macete. Em vez de eu precisar digitar 42,31 aqui, no caso, eu estou na célula ó, I, linha 9. Em vez de digitar I9, eu podia digitar 42,31. Mas eu posso travar essa célula. Eu posso colocar um cifrão antes dela, cifrão e cifrão. Isso quer dizer que eu travei a linha e eu travei a coluna, tá? E ele sempre vai considerar essa informação para fazer os cálculos. Beleza. Ah, mas deu zero. É zero dividido por qualquer coisa vai ser zero, né, cabeção? Então bora lá. Puxei, puxei, puxei. Opa! Fui nesse cantinho aqui, ó. Puxo para baixo, ele começa a fazer aquela conta lá. Então se eu olhar aqui, ó. B29 dividido por I9. Vou para baixo. B30 por I9, B31 por I9. O I9 se mantém. É isso que a gente quer. Ah, mas não quero I9. Tá bom, põe a área, digita a área uma vez e puxa para baixo. Vai dar a mesma coisa. Mas se você mudar a área ali em cima, você consegue fazer com que os seus cálculos se atualizem automaticamente. Então é bacana deixar isso daí. Ah, professor, eu não sei usar o Excel. Beleza, sai da posição fetal, faz um curso, Udemy, YouTube. Tem um monte de gente ensinando a usar o Excel. E Excel é uma ferramenta extremamente importante. Seja para engenheiro, seja para médico, advogado, professor, enfim. O que quer que seja. Excel é foda. Aprende a usar, vai ser muito útil para sua vida. Vai lá. Acredita em mim. Eu posso tentar dar dois cliques aqui, ó. Mas ele não vai, porque ele tem uma dependência. Está dependendo dessa célula. Então, nesse caso, o Excel tem que eu clico, seguro e arrasto. Eu vou até o final dos meus dados, até o final dos verdinhos, tá? Puxei. Ui, que maravilha. Fiz, ó. Ah, professor, mas tem tensão negativa. Calma, aguarde seu momento, você vai entender o que está acontecendo. Beleza, voltei aqui. Tensão, fechou. Então, eu terminei o primeiro termo, ó. Tensão, força sobre a área inicial, calculado. Show. Para montar um gráfico, eu preciso de epsilon, que é a deformação, que é o ΔL sobre L0. Quem que é o ΔL? Já falei para vocês que é esse cara aqui, ó. Então, a deformação, quem que vai ser? Vou dar dois cliques só porque o professor tem toque, para ficar certinho do mesmo tamanho aqui, ó. Aí, beleza. Isso aqui vai ser igual ao ΔL, que é esse cara, que é a coluna de extensão, se você usou o extensômetro, dividido por quem? 50 milímetros, que é o extensômetro. Como ele não vai mudar, o que você faz? Manda um 50 aí, ó. Filé. Cliquei. Agora, se eu der dois cliques, olha que maravilha, ele copiou para todo mundo até o final dos dados. Chique. Agora eu tenho tensão e tenho deformação. Agora eu posso fazer um gráfico. De boa. Como é que eu faço esse gráfico? Inserir gráfico aqui. Eu gosto desse, vamos usar esse, dispersão XY. Ah, eu quero usar outro. Usa, mas se você não conseguir fazer o gráfico tensão deformação que a gente usa padrão de sala de aula, não vai servir para porcaria nenhuma. Então, cliquei. Ah, mas olha, vem em branco. Beleza? Vamos ensinar para ele o que ele tem que colocar nesse gráfico. Clica com o botão direito do mouse. Vai lá em selecionar dados. Selecionou dados.
Você vai adicionar os dados que você quer. Como é que você vai chamar esse cara? Ó, já está mudando, já trouxe o título do gráfico. Você vai chamar ele de, não sei, tensão por deformação. Massa. Quem quer X? X não é deformação? Quem quer Y? Y não é tensão? Então você vai dar nome aos bois. Então, em X, o que você vai fazer? Só vou dar um cancelar aqui, ó. Cancelar de novo. Chegar um pouquinho para cima aqui para vocês não se perderem, ó. Show. Aqui, ó. Pronto. Só para livrar isso daqui, ó. Cliquei nele, botão direito, selecionar dados, adicionar, nome, tensão, deformação, valor de X. Cliquei. Eu quero X, eu quero a deformação, não é? Que está aqui embaixo do gráfico. Clico na primeira coluna, aperto Ctrl, segura, aperto Shift, segura e vou para baixo. Selecionou tudo, tá vendo? Confirmo. Depois eu vou para Y, mesma coisa. Vou apagar aquele valor ali, clico na última célula, Ctrl Shift para cima. Tá vendo que ele pegou tensão? Se você deixar desse jeito, vai dar ruim. Então não faça isso. Segurando o Ctrl ainda, você volta uma. Opa, Ctrl não, perdão. Ctrl Shift para cima. Segurando o Shift, você desce um. Ele seleciona só a palavra tensão. Tensão é texto. A gente está fazendo gráfico com números, então se tiver texto vai dar dor de cabeça. Isso já aconteceu várias vezes. Se vocês olharem, ó, H29 até H864, G29 até G864, são as duas colunas que a gente quer trabalhar com os dados nas respectivas linhas. Dá um OK. Dá um OK. Tcharam! Olha o gráfico se formando. Ah, professor, mas tem um trem muito doido voltando aqui. Cara, isso aqui pode acontecer por vários motivos. A garra pode escapar, o extensômetro pode escapar, que foi esse caso. Não foi bem esse caso, mas é o seguinte, o que aconteceu? O extensômetro ele mede a variação da deformação dentro do comprimento útil da garra. Dentro desse comprimento útil, funciona muito bem. Só que, se houver uma deformação fora do comprimento útil, o extensômetro não mede. E foi o que aconteceu aqui. Então vamos dar uma higienizada, vamos dar uma limpada nesses dados para eles ficarem mais apresentáveis. Primeira coisa, não tem tensão negativa. Então eu vou apagar a porra da tensão negativa. Ah, professor, mas não existe. Se eu estivesse fazendo compressão, a tensão até que poderia ser negativa. Mas nesse caso, não é, porque eu estou fazendo tração. Então, ó, tirei. Opa, tirei todos os dados negativos. Vamos olhar como é que ficou o gráfico agora. Às vezes já está lindo. Ui, ainda tem um trem muito poluído aqui, ó. Tem um ponto aqui embaixo, um ponto aqui embaixo e uns pontos muito loucos ali em cima. Então vamos tirar mais uns 2 pontos ali. Vamos ver o que está acontecendo, ó. Ele vai, 19, 18 e volta muito maluco. E olha aqui, ó. Ó, 0,23, 0,23, tá aumentando, tá aumentando. 0,23, 6, 0,23, 7, 0,23, 8, 0,24, 0,24, 9, 0,25, 0,25, 0,25, 9, 0,26, 0,26, 1, 0,26, 2, 0,26, 2, 0,26, 0. Então, tá vendo que ele aumentou, depois começou a diminuir? 0,25. Então, esses dados aqui estão completamente malucos. Enquanto ele está aumentando, ó, eu vou manter os dados. Eu vou pegar esses caras aqui agora, ó, e vou ver se eu arranco essa loucura fora aqui, né? Porque 0,26, 0,26, 0,25, 9. Aqui começa a diminuir. Vamos fazer uma limpeza aqui até um... Aqui, até 0,25. Vamos ver o que vai acontecer com esse cara aqui, ó. Uma coisa, dá um Ctrl Z, tá? E volta. Uia, quase, ó. Tá vendo que tá voltando um pouco aqui? E isso, de novo, aquilo que eu falei. Ele começou a deformar fora da região do extensômetro. Então, enquanto ele está aumentando, que faz sentido, ó, 0,26, 1, sei, aqui, ó, daqui para baixo, o trem já está meio maluco. Então, tira ele fora. Olha que coisa linda. Tem talvez um pontinho ali muito doido, mas está show de bola. O gráfico, esse é um comportamento mecânico do material polimérico. Beleza. O que eu vou fazer agora? Depois que eu limpei o gráfico, eu arrumei a casa. Dá um gráfico bonitinho. Vamos por partes. Primeira coisa que eu vou fazer. O que é tensão máxima? Não é o maior valor do conjunto de dados? Então eu vou usar o Excel para fazer. Excel, meu brother, vai lá, me manda qual é o maior conjunto de dados. Se eu tivesse ChatGPT, ele já colocava essa equação para mim, essa fórmula. Mas é muito fácil, não precisa do ChatGPT fazer isso. Isso aqui é igual maior. Toda vez que você quiser que o Excel execute alguma coisa, fala, isso aqui é igual, aí você vai contar para ele o que ele vai ser igual. Ao maior. Aí ele fala assim, ó, o que o maior fala? Retorna o maior valor késimo em um conjunto de dados. Por exemplo, o quinto maior valor. Para que eu faça isso, agora eu abro parênteses. Aí ele fala, ó, você tem que selecionar seus dados, a matriz. Qual matriz de dados? Todo mundo dá atenção. Então, Ctrl Shift até o final,
ele seleciona todo mundo da tensão. Qual valor você quer? Você quer o primeiro maior? Você quer o quinto maior? O segundo maior? Eu quero o primeiro maior. Então eu dou um ponto e vírgula e falo, ó, você vai me dar o primeiro maior. Fecha parênteses, eu entro. Uau! O Excel, seu brother, seu fellow, seu truta, te deu que a tensão máxima desse conjunto de dados é 19,93. Fechou? O que você vai fazer agora? Excel, eu preciso ainda da tensão de escoamento e do módulo da cidade. Aí ele não te dá tão fácil isso, mas é simples. Como é que a gente faz? Se você não lembra, vai estudar, tá? A equação que descreve um comportamento linear é y é igual a x mais b. Se você olhar a lei de Hooke, ela é exatamente igual a uma equação de primeiro grau com o b igual a zero. Então fica y igual a x. Então a gente vai fazer justamente isso. A gente vai tentar encontrar dentro do regime elástico, se você não faz ideia do que eu estou falando, estuda e procura na permanência. E pode chorar porque você está bem atrasado, mas se você sabe, parabéns. O que vai acontecer então? Eu vou pegar o regime elástico aqui dessa parada agora. Como é que eu faço isso? É a parte linear do gráfico. E se eu olhar aqui de uma maneira bem zoienta, assim, mais ou menos, eu estou vendo que ele está bem linear entre 5 e 10. Então o que eu vou pedir para o Excel? Excel, meu brother, faz o seguinte, pega só a mesma reta, ou seja, eu quero tirar a parte plástica, pega só dentro do regime elástico e uma parte elástica que eu sei que está bem elástica, que é entre 5 e 10, e traça uma equação dessa parada para mim. Então, para que o Excel faça isso, você tem que falar, beleza, Excel, vamos criar uma nova linha, um novo gráfico, tá? Eu vou selecionar dados dentro do meu mesmo gráfico, clico com o botão direito. Lembrando, ó, no Excel, se você clicar exatamente na área do gráfico, você tem uma coisa. Na área é isso aqui, ó, área de plotagem. Se você clicar fora, você seleciona o gráfico como um todo. E é aí que você tem que clicar. Clicou fora, botão direito, selecionar dados. Você vai fazer, ó, adicionar. O que você vai adicionar agora? Vamos viajar, uma reta. Ela vai me ajudar. É a parte linear, é o que eu quero saber. Quem que vai ser x? X continua sendo a deformação, não é? Quem que vai ser y? Y vai ser a tensão. Como eu falei que entre 5 e 10 está bem linear, ó, vamos pegar entre 5 e 10 e vamos mandar ver para ver o que sai aqui, ó, entre 5 e 10. 5 e 10. Opa, cheguei, aqui, ó. 5. Ctrl Shift, segurei, vou até... Opa, Ctrl Shift foi demais. Volta. Aí, vamos subir até 10 ali agora. O Evoque exagerou na dose. Vamos subir. Não, só aperta o Shift e segura, tá? Ah lá, cheguei nos 10. Vamos até o 9 alguma coisa aqui, ó, antes de virar 10. Então eu fui de 5 até antes de virar 10. Confirmei. Vou pegar os mesmos valores de x, tá? Aqui, ó. Cliquei. Aqui. E vou subindo. Apertei Shift e segurei. Vou até lá que virar 4 para 5. Vamos. Tá subindo. Vai. Tá indo. Aqui. Parei aqui. Certo? Vou dar um Enter ou simplesmente confirmar. Ó. Confirmei. Dei um OK e dei um OK. O que aconteceu no meu gráfico agora? Vamos lá ver. Ó. Tá vendo que apareceu uma retinha vermelhinha? Essa retinha vermelhinha é uma reta dentro do regime elástico do seu material que a gente vai utilizar para tentar encontrar a inclinação. Por que eu quero saber a inclinação? Porque se você lembra das minhas aulas, você vai saber que a tangente do ângulo formado entre o regime elástico e o eixo das deformações, um θ, um beta, um alfa, o que quer que seja, é igual ao módulo de elasticidade do material. Então eu quero encontrar a inclinação dessa bagaça. Para encontrar a inclinação dessa bagaça, você que é meu brother, quero que você pegue essa linhazinha vermelha que eu acabei de clicar, vou clicar com o botão direito sobre ela e vou pedir para você fazer um negócio massa, fantástico, bruxaria total. Adicionar uma linha de tendência. E você vai ser mais malandro ainda, você vai pedir, cara, habilita esses dois negocinhos aqui, ó, equação, que é o que eu quero saber, e r quadrado. Pode fechar. Olha que massa. O Excel já falou para você, já criou uma equação. Y é igual a 872,72x menos 1,1687. E falou que um r quadrado é 0,999999999. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem a equação que descreve a inclinação, comportamento do seu conjunto de dados no vermelhinho. E você também sabe que 99,99% das vezes isso vai dar certo. Então, quanto maior esse R maior próximo de 1, obviamente, 1 é o máximo, quanto mais próximo de 1, melhor. Então, você viu que entre 5 e 10, o Excel conseguiu encontrar uma reta que consegue, de fato, te falar qual que é a inclinação dessa bagaça. E é isso que você queria. Você já matou aí agora o módulo de elasticidade.
Modicidade desse cara é esse, ó, 872,72. Só que ele tem megapascal. Só que na prática a gente utiliza gigapascal. Então você pode fazer, isso aqui vai ser igual 872,72 dividido por 1000. Ou então já manda um 0,87272 que vai resolver o mesmo problema. Beleza? Ah, professor, mas isso está muito baixo. Beleza. Para materiais poliméricos, show de bola. Pode ser 1, 2, meio, pode ser 10, pode ser 20. Alumínio 50, 60. Aços entre 180 e 220, 230, dependendo do tipo de aço. Giga Pascal para aço. Alumínio 60, 40, 70. Materiais poliméricos, de boa. Esse aqui é material impresso. Então a rigidez é baixa, tá? Vai por mim. Então tá certinho. O que falta agora? Tensão de escoamento. Para a tensão de escoamento, você precisa da maracutaia número 2. Qual que é a maracutaia número 2? Você vai ter que prolongar esse cara. Você vai prolongar esse cara como se não houvesse amanhã. E se você lembra, você tem uma transição entre a parte linear e a parte que não é linear. Pode ser uma exponencial, pode ser uma parábola e por aí vai. Mas onde o material deixa de ser linear e começa a se comportar de forma errática, ali é uma transição do regime elástico para o plástico. E a sua tensão de escoamento vai ser muito próxima desse ponto. Na verdade, muitos autores chamam isso como limite de escoamento, né? E depois ele calcula a tensão de escoamento seguindo algum tipo de diretriz, né? Por exemplo, para os materiais... diretriz não, de... como é que chama? Conveniência, algum tipo de convenção. Dependendo do material, se for material polimérico, pode ser 0,001 até 2%. Se for materiais metálicos em geral, é 0,002. Materiais cerâmicos, 0,001. Então você vai consultar. Lembra que a gente falou em sala de aula, você vai lembrar mais ou menos de onde está isso. Você pode utilizar essa informação, tá? Então, no nosso caso, a gente vai considerar como sendo exatamente a transição do elástico para o plástico. Mas como é que eu faço isso? Excel de novo, meu brother, meu amigo. Você vai pegar essa linha vermelhinha que você fez, que tem essa equação show de bola, e você não vai prolongar a linha vermelha pelos pontos utilizando, porque senão teria o comportamento azul. O que você vai fazer? Eu vou criar uma nova equação que vai calcular a tensão para mim baseado no comportamento mecânico dessa linha vermelha. Ou seja, vai dar uma reta, independentemente do que acontecer com a deformação, eu sempre vou ter um comportamento linear baseado nessa linha. Vocês vão entender por quê. O que eu vou fazer agora? Eu falei, olha, então tensão da equação, que é aquela equação que eu utilizei ali. Então, como é que eu vou fazer? Esse cara aqui vai ser igual ao quê? Igual ao quê? 872,72, que está ali, que multiplica x. Quem que é x? Deformação, menos 1,1687. Eu simplesmente peguei aquela equação, coloquei aqui embaixo, eu quero calcular y, que no caso é a tensão, calculada pela equação, e usei a deformação do dado experimental. E dei um enter. Professor, negativo. Caguei. Fica olhando. Dou 2 cliques no cantinho. Uau, calculou um monte de coisa que pra mim não calculou. Mas, o que eu vou fazer agora? Excel, meu brother, você é o cara. Adiciona novamente. Botão direito, não na área de plotagem, fora. Clica, selecionar dados. O que você vai fazer? Você vai adicionar uma nova. Agora, reta. Não sei. Reta elástica. Vamos colocar assim, reta elástica. Pode ser de qualquer coisa, que não tem problema nenhum. Elástica. Só para separar, tá? Elástica. E agora, o que você vai fazer com essa reta elástica? Você vai falar para ela, velho, você quer que você trace nesse mesmo gráfico, seguindo essa inclinação da reta vermelha que você calculou, utilizando a deformação que você mediu na máquina, mas calculando uma nova tensão via equação, você vai fazer o seguinte, quem que vai ser x? X continua sendo a deformação. Ctrl Shift para baixo. Quem que vai ser y? Eu peguei os dados errados, ó. Tá vendo? Eu peguei a tensão. Vamos de novo. Pera. Paga aqui. Quem que vai ser x? X vai ser a deformação. Ctrl Shift para baixo. Quem que vai ser y? Agora é a tensão calculada. Ctrl Shift para cima. Seguro o Shift, isso, e tiro o texto tensão da equação. Dou um OK. OK. Dou um OK. Olha o que aconteceu. Fiz caquinha? Eu acho que eu fiz caquinha. Eu acho que eu fiz exatamente o que eu não deveria ter feito. Ah, ele não pegou a primeira aqui, tá vendo? Ele pegou um gráfico aleatório.
Então, vou dar um Ctrl Z. Olha lá, de novo. Cliquei com o botão direito, selecionar dados, adicionar reta, elástica. Quem que é X? X é minha deformação. Cliquei aqui para baixo. Quem que é Y? Ou seja, minha tensão. É esse cara aqui, para cima. Tiro, confirmo. H, acho que tá bonitinho, tal. Acho que é isso mesmo. Eu acho que deu alguma zica aqui. Não, H, I. Ah, aqui é I e H, tá certo. Ok, ok. Tcharam, agora deu certo. Olha lá. O que aconteceu de diferente da outra vez? Eu tinha plotado um pelo outro e eu organizei agora e plotei os dois certinhos. Vocês concordam que essa reta cinza aqui tem a mesma inclinação da vermelhinha, que é a equação que está no gráfico? Ela vai ser sempre linear, independentemente do comportamento do material. Porque é isso que eu quero, certo? E mais ou menos nesse ponto, em algum lugar por aqui, vocês concordam que a linha começa a ter um comportamento plástico? Ou seja, ela deixa de ser elástico e passa a ser plástico? Show de bola, é isso que a gente quer encontrar. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular aqui uma diferença. Diferença. O que é uma diferença? Vocês vão entender por quê. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tensão e diminuir da outra tensão. Então vai ser assim, ó. Essa diferença vai ser igual a essa tensão menos a outra tensão. A tensão experimental e a tensão calculada. Vou dar um Enter. Vou pegar esse cara e vou mandar repetir para todo o gráfico. Vamos analisar o gráfico antes de ver os números que está acontecendo ali. Vocês concordam que bem aqui? Deixa eu dar um zoomzão. Cadê? Nesse ponto aqui, ó. Eu estou fazendo aqui, mas vocês estão me vendo aí, né? Enfim. Nesse ponto aqui, ó. No 0, 0, eu tenho um azul e um cinza. Eu não tenho uma grande distância? Conforme as linhas vão executando, elas vão juntando, fica um zero. Uma parece que se sobrepõe à outra durante bastante tempo. E lá em cima de novo, mais ou menos aqui, ó, ela começa a abrir. Não é isso que está acontecendo? Então, o que acontece? Vamos analisar os dados agora. Vou sair do zoom, tá? Sair do zoom, vou analisar os dados. Eu começo com uma diferença de 1,16 e, ó, tá diminuindo, tá diminuindo, tá diminuindo, tá diminuindo, tá diminuindo, tá diminuindo, tá diminuindo. Opa, 0,0 alguma coisa. Então, eu estou naquela região onde as duas são muito parecidas. 0, 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 0,0 0 de novo, 0. Opa! Tá vendo que começou a aumentar? Olha lá. Começou a aumentar, começou a distanciar uma da outra. O que eu vou fazer? Eu vou voltar agora, olhando meus dados. Ele está se aproximando, está se aproximando, está se aproximando, ficou 0. Onde tiver a primeira variação do negativo para o positivo, ó, opa, aqui, ó. Daqui para cá é a última que a gente tem, ou aqui, ó, tanto faz, você pode considerar. Vou considerar essa última aqui, ó, menos, virou 0. E depois de então, não tem mais menos, tá vendo? É isso aí. Então volta lá. Então naquele ponto exato ali, vamos voltar aqui, vai ser a nossa tensão de escoamento. 13,15391. Ah, professor, mas por que você não utilizou a sua calculada? Já respondeu, porque ela foi calculada. O meu valor experimental que eu medi do material é esse cara aqui. Então é 13,15391. Aí eu pego esse cara, jogo lá pra cima. 13,15191. Acho que era isso, né? Vou voltar lá pra ver. 15391. 15391. 153. 91. Mesma coisa. Então, esses valores são o que eu vou utilizar para analisar meu material. Ou para tentar encontrar a propriedade mecânica dele do material agora, enfim, o que quer que seja. Sacaram? Ah, professor, mas e se eu quiser aplicar a convenção? Qual que é a convenção? A convenção do meu material, seja ele polimérico, seja ele metálico, enfim, o que quer que seja, eu posso aplicar a convenção somando a essa reta. Se eu quero deslocar ela de 0 para 0,002, eu quero aumentar em x, não é isso que eu quero aumentar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar a minha tensão da equação um proporcional. Então, por exemplo, ó, não é o caso aqui, mas vamos falar se eu quero fazer isso.
Quero fazer esse cara aqui, ó. Esse aqui vai ser igual a essa mais 0,002, que é a convenção que eu quero. E aí você replica ela lá para baixo, ó. Quando você pegar ela aqui e trouxer para cá, ela vai andar 0,002 para frente. Sacou? Como é muito pouca coisa, a gente acaba não vendo, tá? Mas ela andou. Opa, peguei outro gráfico. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Tá? Vamos lá. Vou fazer só abrir um outro material aqui que eu acho que eu tenho fácil. Deixa eu ver aqui. Teste. Eu acho que esse teste gráfico já tem uma compilação pronta. Vê, ó. Deixa eu abrir aqui. Tem uma compilação meio pronta aqui, ó. Isso aqui é um gráfico de tensão-deformação, tá? De um material metálico. Olha a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Ó. Fiz exatamente aquela mesma coisa que eu mostrei para vocês. Y 207.958 megapascal. Isso aqui dá mais ou menos 207,9 gigapascal. A precisão do vermelhinho aqui, ó, 99,73. Ou seja, 99% das vezes vai dar certo. E eu fiz do mesmo jeitinho que a gente fez lá atrás. Beleza? Então a ideia é mais ou menos por aí. Deu para vocês entenderem, ó, os gráficos são os mesmos, a área, tensão máxima. Fiz alguma coisa muito parecida com o que a gente fez agora há pouco nesse gráfico aqui. Lembrando que eu estou falando de material polimérico aqui. Então, quando eu tenho uma tensão máxima de 19,93 megapascal, uma tensão de escoamento de 13,15, uma módulo de velocidade de 0,87, eu tenho uma coisa acontecendo para o material polimérico. Se eu pegar um material metálico, ó aqui, ó, tensão máxima 394 megapascal, não é 20, né? Não é 200. Deixa eu colocar os dois lado a lado, para lá, ver? Aqui e aqui, ó. Deixa eu pegar aqui agora. Aí, opa, aqui, aqui. 394 e 19,93. Ó a área, 42,31 milímetros quadrados, 69,39 milímetros quadrados. É claro que o aço é bem mais resistente que o material impresso. Só que o material impresso eu posso fazer a geometria a forma que eu quiser e fazer em casa. Vai fundir uma peça de aço em casa. Não dá certo, né? Então a gente tem que entender justamente as limitações e capacidades de cada um dos materiais. Ah, professor, qual que é o material melhor? Qual que é pergunta sempre. Depende. Depende do quê? Do que você quer. Você sabe o que você precisa resolver? Você não precisa fazer, por exemplo, não quero fazer um carro, quero fazer um bonequinho, né? Quero fazer um bonequinho, resolvido o problema, material impresso. Não quero fazer um bonequinho, quero fazer, não sei, agora um eixo de um carro, aí, velho, tem que ir pra aço, beleza? Acho que essa era a ideia inicial. Eu vou fazer outro vídeo mais pra frente, continuando a partir daqui. Vou dar uma melhorada mostrando quando que a gente adiciona essas convenções para que fique mais fácil para vocês entenderem. Vou dar um exemplo com aço também. E vou calcular outras propriedades, como resiliência e tenacidade dos materiais. Beleza? Então acho que por hoje é só. Acho que dá para tirar bastante dúvida. Tchau, tchau.